Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que o Senhor derrame sobre a vossa vida bênção sem medida. Hoje eu estou aqui para mais uma pastoral da pandemia. Nós vamos ler o livro Palavra de Pastor, Mensagens Bíblicas para a Edificação da Alma. Ainda que eu esteja um pouco asmático no dia de hoje, eu vou compartilhar com você essa leitura para a edificação do seu coração. Hoje nós leremos o capítulo de número 8, o pastor como teólogo. Queridos irmãos e irmãs, aproveitei esta pastoral para publicar um resumo do capítulo O Pastor como Teólogo, do livro Deus Não Está em Silêncio, de Albert Mohler, presidente do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, um dos mais destacados seminários do mundo comprometido com a teologia reformada. Este livro foi editado no Brasil pela editora Fiel. Meu objetivo é que os irmãos conheçam um pouco mais sobre o trabalho deste vosso pastor e de todos os pastores como teólogos, e a imensa responsabilidade que temos como ministros de ser estudiosos e bons conhecedores da palavra de Deus para alimentar e pastorear o rebanho do Senhor com amor, para que este cresça alimentado pela palavra, revitalizado pelo Espírito e glorificando ao Senhor. Meu desejo é que todos aprendam com as citações abaixo e entendam um pouco mais acerca do chamado do ministro do Evangelho. Todo pastor é chamado a ser um teólogo. Isso pode parecer uma surpresa para aqueles pastores que veem a teologia como uma disciplina acadêmica, estudada durante o curso do seminário, e não como parte central e permanente da vocação pastoral. Entretanto, a saúde da igreja depende de que seus pastores funcionem como teólogos fiéis, ensinando, pregando, defendendo e aplicando as grandes doutrinas da fé. Isso está na página 115 do livro de Mohler. A vocação pastoral é eminentemente teológica. Isso não pode ser diferente, visto que o pastor tem que ser aquele que ensina a palavra de Deus e o Evangelho. A ideia de pastorado como ofício não teológico é inconcebível à luz do Novo Testamento. Na página 116 está esta citação. De fato, não existe nenhuma dimensão da chamada pastoral que não seja profunda, inerente e inevitavelmente teológica. Não há nenhum problema que o pastor enfrentará no aconselhamento que não tenha um caráter especificamente teológico. Todas as principais questões do ministério possuem dimensões teológicas profundas e precisam de aplicação teológica cuidadosa. A tarefa de liderar, alimentar, guiar a congregação é tão teológica como qualquer outra vocação imaginável. Estas citações estão nas páginas 117 e 118 do livro de Mohler. A evangelização também é uma vocação teológica, pois o próprio ato de compartilhar o Evangelho é, em resumo, um argumento teológico apresentado com o objetivo de que o pecador venha à fé no Senhor Jesus Cristo. Para que seja um evangelista fiel, o pastor tem de primeiramente entender o Evangelho e a natureza da vocação do evangelista. Em todas as etapas do ministério, o pastor está lidando com questões que são irrefutavelmente teológicas. Página 118. E mais importante ainda, pregar e ensinar a palavra de Deus é teológico do começo ao fim. O pregador serve como um despenseiro dos mistérios de Deus. Ele explica as mais profundas e mais consistentes verdades teológicas a uma congregação que tem de ser amada com o conhecimento dessas verdades para que cresçam como discípulos e enfrentem o desafio da fidelidade na vida cristã. Está na página 118 do livro de Mohler. Ser fiel a esta tarefa teológica exige, obviamente, pensar teológico. Obviamente exige pensar intenso e autoconsciente, bem como estudo e concentração. Se a igreja tem de ser marcada por pregação fiel, adoração que honra a Deus e evangelização eficiente, o pastor deve concentrar sua atenção na tarefa teológica. Uma parte desse pensar é a habilidade de se separar o que é mais importante em termos de seriedade teológica daquilo que é menos importante. Página 119 do livro de Albert Mohler.
Como teólogo, o pastor deve ser conhecido pelo que ensina, bem como pelo que sabe, afirma e crê. A saúde da igreja depende dos pastores que infundem em suas congregações uma profunda convicção bíblica e teológica. E o principal meio de transferir essa convicção é a pregação da palavra de Deus. Esta citação está na página 121. Tudo isso presume que o ministério pastoral está arraigado primeiramente na confissão de fé do próprio pastor, as convicções teológicas pessoais do pastor. O pastor fiel não ensina apenas aquilo que tem sido crido historicamente pela igreja e agora é crido pelos cristãos fiéis. Antes, ele ensina com base em sua confissão de fé pessoal. Não pode haver qualquer desconexão teológica ou senso de distância acadêmica quando o pastor apresenta uma visão teológica da vida cristã. Páginas 122 e 123. Toda pregação cristã verdadeira é pregação experiencial, colocada diante da congregação por um homem que tem uma profunda paixão teológica, convicções teológicas específicas e um desejo intenso de ver essas convicções compartilhadas por sua congregação. Essa é a razão porque a pregação fiel não pode consistir meramente de apresentar um conjunto de opções teológicas à congregação. Em vez disso, o pastor deve manter-se pronto para definir, defender e fundamentar suas próprias convicções, extraídas do seu estudo cuidadoso da palavra de Deus e do seu conhecimento do ensino fiel da igreja. Página 123. Na verdade, a natureza experiencial da confissão do pastor não implica de modo algum que a autoridade da teologia está na experiência pessoal. Ao contrário, a autoridade tem de sempre permanecer na palavra de Deus. No entanto, o caráter experiencial da vocação teológica do pastor não é insignificante. Salienta o fato de que o pastor está falando com base em um círculo de fé, como um crente fervoroso e comprometido, e não como uma pessoa distante e um mero observador. Página 124 do livro Deus Não Está em Silêncio. Além disso, a confissão de fé do pastor e seu exemplo pessoal acrescentam tanto autoridade como autenticidade ao ministério pastoral. Sem isso, o pastor pode acabar parecendo mais um consultor de teologia do que um pastor fiel. A congregação tem de ser capaz de observar o pastor alicerçando sua vida e ministério nessa verdade, e não apenas ensinando no púlpito. Página 124 do livro Deus Não Está em Silêncio. O pastor que não é um teólogo não é um pastor. Página 124 do livro Deus Não Está em Silêncio, de Albert Moller. É por isso, irmãos, que a igreja precisa orar pelos seus pastores. Porque quando nós interpretamos as escrituras com fidelidade e aplicamos a sua vida, ressaltando a cristocentricidade da mesma palavra de Deus e buscando levar você ao conhecimento de Cristo, à maturidade espiritual, a uma transformação de vida pelo poder da palavra de Deus. Ao fazer isso, o pastor é um teólogo que explica a verdade do Senhor e que busca levar o povo de Deus aos pés da cruz, por meio da santa palavra do Senhor, por meio da instrumentalidade de Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, para que todo o povo de Deus viva para a glória de Deus, enquanto estiver neste mundo, na expectativa de que um dia estaremos com Cristo Jesus na eternidade. Ore por nós, ore pelos seus pastores, para que Deus faça de nós teólogos fiéis, fundamentados na palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de amor pelo povo de Deus, para abençoar a tua vida e o teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.